Oi, 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 pessoal, boa noite! Bem-vindos a mais uma Roto Live nessa segunda-feira, comecinho de semana. E, gente, escolhi um assunto para falar com vocês hoje que é um assunto que tem ficado muito na minha cabeça. A aula ao vivo do Vida de Rotulagem na semana passada, que é exclusiva para os alunos da turma, foi sobre esse assunto. Não contente, eu continuei estudando esse assunto, falei na reunião do Plat, que é quarta-feira, que nem tinha nada a ver com isso. Quer dizer, tinha um pouco a ver com isso, mas não muito, mas joguei essa bomba lá também. E decidi trazer aqui para vocês, que é a nova rotulagem nutricional de alimentos que precisam de preparo com a adição de outros ingredientes. Então, é um alimento bem específico, mas que vai ter, assim, uma nova rotulagem nutricional bem complexa, digamos assim. A gente vai precisar prestar muita atenção para fazer essa rotulagem nutricional, vai precisar estudar bem direitinho, vai precisar fazer um fluxograma até ser algo mais natural pra gente. Então, no começo, quem trabalha com esse tipo de produto ou quem tiver a oportunidade de trabalhar com esse tipo de produto vai ter que prestar muita atenção. Então, eu quis trazer esse tema aqui pra vocês, até pra vocês me ajudarem a pensar, pra ver se é realmente da forma como eu tô pensando que é. Enfim, vamos trocar uma ideia aqui sobre esse assunto. Então, já deixando claro quais legislações a gente vai abordar aqui hoje. RDC 360 e 359, que são as atuais legislações de rotulagem nutricional, e também a RDC 429 e Instrução Normativa 75, que são as novas legislações de rotulagem nutricional que vão substituir essas duas que eu acabei de falar, tá? Então, gente, primeiramente, boa noite para todo mundo que tá aqui ao vivo. Eu não ia deixar essa live aqui salva, mas eu decidi deixar sim, porque eu acho que é um assunto muito interessante que a gente precisa pensar bastante sobre ele. Então, bora lá! O que a gente tem hoje, né, de rotulagem nutricional? Primeiramente, o que são esses alimentos que precisam de preparo, né? Que precisam de preparo com a adição de outros ingredientes. Então, o meu exemplo preferido desses alimentos é a mistura para preparo de bolo. Então, a gente compra um pó, né, que precisa ali misturar com outros ingredientes para que se torne um bolo. Então, se eu só colocar aquele pó para assar, não vai virar um bolo, né? Vem instruções de preparo para que eu transforme aquele pó em um bolo. Então, eu preciso ali misturar outros ingredientes, leite, ovo, manteiga, enfim, né? Aí vai de cada empresa. Outro exemplo é uma mistura para o preparo de pão. Então, também compro lá um pozinho, misturo outros ingredientes na minha casa e faço um pão, de acordo com as instruções de preparo do fabricante. Tem mistura para o preparo de torta, tem mistura para o preparo de sopa paraguaia, mistura para o preparo de, sei lá, enfim, não entenderam, né? Então, é desses alimentos que a gente está falando, desses alimentos que o consumidor precisa terminar em casa para que possa consumir o produto final, e isso requer a adição de outros ingredientes, tá? Então, é desse produto específico que a gente vai falar hoje. Como que funciona a rotulagem nutricional desses alimentos hoje? A gente só precisa declarar na tabela nutricional a composição nutricional do pó. Então, vamos usar sempre de exemplo pó para mistura de bolo, tá? Que daí a gente usa sempre esse mesmo exemplo. Então, o que eu tenho hoje? Se eu comercializo um pó para mistura de bolo, um pó para
uma mistura, meu Deus, me confundi inteira. Um pó para o preparo de bolo. Se eu comercializo isso, a minha informação nutricional vai ser toda sobre aquele pó. Então o valor energético do pó, a quantidade de carboidratos do pó, valor de proteínas do pó, gorduras totais, gorduras trans, gorduras saturadas, fibra alimentar e sódio, tudo do pó que eu vendo, que é o famoso produto tal qual exposto à venda. Então lá no item até anotei várias coisas, porque vocês vão ver que é meio que um labirinto isso aí. Então na RDC 360, no item 3.4.4.3, diz que a gente precisa declarar a informação nutricional do alimento tal qual exposto à venda. E aí, adicionalmente e também opcionalmente, eu posso, não devo, não é obrigatório, eu posso, se eu quiser, declarar também as informações nutricionais do produto pronto, conforme as instruções de preparo que eu, fabricante, dou na minha embalagem. Então, e a porção, gente, tá? A porção dessa mistura para o preparo de bolo vai ser a quantidade de mistura necessária para fazer 60 gramas de bolo. Porque 60 gramas é a porção de bolo. Então, é a quantidade de mistura necessária para fazer a porção do bolo, que no caso é 60 gramas. Então, é isso que eu vou declarar. Então, se eu preciso de 40 gramas do pozinho lá de mistura que eu vendo para fazer 60 gramas de bolo pronto, depois que o consumidor adicionou tudo que eu falei para adicionar, misturou do jeito que eu falei para misturar, assou do jeito que eu falei que era para assar, eu vou declarar na minha tabela nutricional da mistura a quantidade de valor energético, carboidrato, proteína e tudo mais, referente a 40 gramas do meu pó, do pó que eu comercializo para preparo de bolo. É isso que eu preciso fazer. Adicionalmente, se eu quiser, eu posso declarar também a quantidade, a composição nutricional de 60 gramas do meu bolo pronto. Aí eu vou considerar tudo que eu adicionei, todo o preparo e tal, vou pegar 60 gramas do meu bolo pronto e vou declarar a composição nutricional dele de forma adicional e não obrigatória. Então, é isso que a gente tem hoje, certo? Como vai ficar isso com a nova rotulagem nutricional? Então, baseado na RDC 429 e N75 de 2020. Bom, primeiro que nessa tabela nutricional, na nova tabela nutricional, a gente já vai ter duas informações, né? Sempre para todos os alimentos. A quantidade por 100 gramas e a quantidade por porção do alimento. Então, se a gente parar para pensar rápido, assim, o que eu imaginaria, pelo menos, que eu vou declarar, já que hoje o que é obrigatório é eu fazer a informação nutricional do produto que eu vendo, que no caso é um pó para uma mistura para o preparo de bolo em pó, eu declararia 100 gramas desse pó e a porção também desse pó, que é, né, a quantidade necessária para fazer 60 gramas de bolo. Então, da minha cabeça, seria isso. Mas não é isso que vai acontecer. Então, o que a gente vai precisar fazer? Na coluna de 100 gramas da nova tabela nutricional, a gente vai precisar declarar a composição nutricional de 100 gramas do bolo pronto, do alimento pronto, de acordo com as instruções de preparo do fabricante e considerando todos os ingredientes que eu vou adicionar. Então, se eu tenho ali a mistura para bolo e eu falo para o meu consumidor que ele precisa adicionar 200 ml de leite, 3 ovos e 1 colher de sopa de manteiga, vamos supor. Eu vou precisar lá na minha indústria pegar essa minha mistura para bolo,
colocar 200 ml de leite, 3 ovos e 1 colher de sopa de manteiga. Vou precisar misturar do jeito que eu falei lá nas instruções de preparo, que é para o meu consumidor misturar. Vou precisar assar do jeito que eu falei para o meu consumidor assar. Pegar 100 gramas desse bolo pronto e fazer a composição nutricional dele. Mandar para análise, fazer cálculo teórico, enfim. Eu vou precisar saber o valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio e também açúcar total e açúcar adicionado, né? Porque são as novas informações da tabela nutricional do produto pronto, de 100 gramas do produto pronto, tá? Então, nessa coluna dos 100 gramas, eu vou falar 100 gramas de bolo pronto de acordo com as instruções de preparo do fabricante, considerando todos os ingredientes adicionados, certo? Aí eu vou para a coluna da porção, né? Então, qual que vai ser a porção? 60 gramas de bolo pronto para comparar com 100 gramas? Não. Na parte da porção vai ficar igual a gente tem hoje. Então, a porção vai ser a quantidade de mistura para bolo necessária para fazer 60 gramas de bolo. Então, na mesma tabela nutricional, eu vou ter o valor energético, a composição nutricional de 100 gramas de bolo pronto e a composição nutricional de uma quantidade X de mistura para bolo necessária para fazer 60 gramas de bolo. Então, eu nem tô falando uma porção de bolo estabelecida pela legislação, que vai continuar sendo 60 gramas. Então, eu não tô nem falando da porção de 60 gramas. E eu não tô nem falando da quantidade de mistura para bolo necessária para fazer 100 gramas de bolo, que eu acabei de declarar ali do lado. Na mesma tabela nutricional, eu vou ter a informação de 100 gramas de bolo pronto e de X gramas de mistura para bolo, que é o produto que eu vendo, necessária para fazer 60 gramas de bolo. Gente, isso não faz sentido na minha cabeça, sinceramente. Não, vocês estavam quietinhos até agora. Aí eu dei essa informação, surgiu um monte de comentário aqui. Ó, a Letícia falou que explicando assim até que faz sentido. Aí depois ela já achou que não fazia mais sentido. Ela, ué, que confusão, mas eu entendi. Não, eu também entendi o que é pra fazer. O que é pra fazer, eu entendi. O que eu não entendo é o sentido disso. O Jonas, para esse trem que eu caí aqui. Oi, Rô, estava sumida também. Jonas estava sumido, mas eu vi ali em cima que ele falou que chegou para ficar agora. Rô também estava sumida. Então, aí Letícia falou, eu entendi. Porém, será que o consumidor vai entender isso? Cris também falou aqui, nossa, como fica o consumidor com isso? Será que eles vão entender? A Ju falou, poxa, nesse caso a mistura para bolo poderia ser proporcional... Ai, achei que tinha um bicho ali na minha luz, gente. Poderia ser proporcional à porção do produto pronto, né? Que confusão. Confuso, misericórdia, pirei. Todo mundo achando que o consumidor não vai entender. Gente, mas é isso. Eu achei confuso, não que eu não tenha entendido o que é pra fazer, tanto que eu expliquei pra vocês o que é pra fazer. A gente vai declarar 100 gramas de bolo pronto, considerando todos os ingredientes que a gente adicionou, mas aí a gente vai considerar, tipo, vamos supor também sempre essa proporção, tá? Que eu preciso de 40 gramas de mistura pra bolo para fazer 60 gramas de bolo pronto, tá? Então, eu vou declarar 100 gramas de bolo pronto e 40 gramas de mistura para bolo.
Só que essa quantidade não é a necessária para fazer 100 gramas de bolo, que eu declarei aqui na coluninha do lado. É necessária para fazer 60 gramas de bolo, que nem tinha aparecido ainda no rolê. Então, gente, sinceramente, eu acho que, primeiro, o consumidor não vai entender isso. E segundo, essa informação não faz sentido, né? Porque, já que eu declarei 100 gramas de bolo pronto, por que não declarar na porção a quantidade de mistura para bolo necessária para fazer os 100 gramas que já estão aqui do lado? Mas a questão é que 100 gramas não é a porção para bolo. A porção para bolo é 60. Mas se a porção para bolo é 60, por que eu vou declarar 100 gramas de bolo pronto? Por que então eu não declaro 100 gramas da mistura para bolo e a quantidade necessária dessa mistura para bolo para fazer 60 gramas de bolo, que aqui no nosso exemplo são 40 gramas. Daí eu declararia 100 gramas da mistura e 40 gramas da mistura, que é o que eu vendo no fim das contas. E aí, adicionalmente, se eu quisesse, eu falaria do bolo também. Daí ficariam 3 informações. Sabe, na minha cabeça, eu entendo, mas não concordo. Sabe aquela coisa? Eu entendo, mas não concordo. Eu entendo o que é pra fazer. Eu entendo, eu saberia fazer essa tabela nutricional, eu saberia o que eu precisaria declarar. Mas não, pra mim essas informações não casam, elas não fazem sentido. Elas não conversam entre si, elas estão dentro da mesma tabela nutricional. E pelo visto não faz sentido pra vocês também, pelo que eu tô vendo aqui de... A Letícia, não contém sentido. Não contém nem traços de sentido. Ai, boa, Letícia. É muita informação para o consumidor e ele não vai saber interpretar. Além de ser muita informação, são informações que não conversam, né? Tipo... Tadinho do consumidor. A Rô falou que não me larga. Sem sentido, o consumidor não vai entender. Talvez nem tenha conhecimento para isso. Exatamente, Line. Muito complicado. O consumidor precisa do valor nutricional do... Não terminou a DECA. Gente... Então, e aí não acabou por aqui não, tá? Vocês acham que terminou? Não. Porque daí a gente tem o quê? A gente tem a informação nutricional frontal, né? Famoso FOP. Olha lá, a Lid falou, é muito confuso. E a Aline nem falou do FOP ainda. Boa, Lid. Lid estava na aula do Vida de Rotulagem. Ela já sabia o que estava por vir. Glau perguntou, será que vai ter alteração ainda? Não sei, Glau. Eu não sei de conversas rolando no sentido disso aqui alterar, tá? Então, tem a possibilidade de alterar se o Mercosul fizer uma nova legislação de rotulagem nutricional em comum acordo com os países. Eu não sei se isso está evoluído ou não. Das informações que eu tenho, eles têm muito interesse em fazer logo essa nova rotulagem nutricional para todos os países do Mercosul, né? Para ficar igual como é hoje, porque as legislações de informação nutricional que a gente tem hoje, elas valem para todos os países do Mercosul, são as mesmas regras. E aí agora o Brasil tá saindo disso, né? Porque o Brasil foi lá, agilizou, aprovou a nova rotulagem nutricional e aí os países do Mercosul vão continuar com o que a gente tem hoje e a gente vai ter uma nova rotulagem nutricional. Apesar de que o Uruguai já aprovou uma rotulagem nutricional frontal que não é igual à nossa, e a Argentina também já está bem encaminhada para aprovar a rotulagem nutricional deles, a rotulagem nutricional frontal deles, que não é nem igual à nossa, nem igual ao do Uruguai. Então, assim,
3 países do Mercosul estão aprovando suas próprias legislações de rotulagem nutricional frontal e nenhuma das 3 é igual. Então, assim, precisa entrar também nesse acordo, né? E, tipo assim, tem vários pontos onde os países não concordam em como tem que ser. Então, eu não sei se isso vai ser aprovado no futuro próximo, de verdade. Eu sei que tem muito interesse que sim, mas também tem muitas divergências. Então, não tem como saber. Eu não tô participando das reuniões do Mercosul para saber realmente em que pé tá. Mas de conversar com algumas pessoas que participam das reuniões e tal, tá meio que nisso. Tá, então FOP, gente, é uma sigla para rotulagem nutricional frontal. É tipo uma sigla universal, assim, que todos os países, quando vão se referir à rotulagem nutricional frontal, usam a sigla FOP, que é Front of the Package, que é tipo frente do rótulo, uma tradução literal, tá? Então FOP é uma sigla para rotulagem nutricional frontal. Então, como que funciona a rotulagem nutricional frontal de acordo com as novas legislações? A gente, no caso de um bolo, né, que é o nosso exemplo aqui, a gente precisa, vamos supor, bolo pronto, tá? Estou comercializando bolo pronto. O que eu preciso fazer? Pegar 100 gramas do meu bolo pronto e ver quanto ele tem de açúcar adicionado, quanto ele tem de gordura saturada e quanto ele tem de sódio. Se ultrapassar os limites estabelecidos pela legislação para a rotulagem nutricional frontal, eu preciso colocar lá a lupa e declarar alto em e escrever no que ele é alto. Se não chegar nessa quantidade, eu não declaro nada. Então, é isso que eu faço. Como que eu vou fazer para a rotulagem nutricional frontal de uma mistura para bolo? Eu vou pegar 100 gramas do bolo pronto, de acordo com as instruções de preparo, que já é o que eu declarei na minha tabela nutricional, né? Porque lembrando, lá na coluna de 100 gramas da tabela nutricional, a gente vai declarar a composição nutricional do bolo pronto para consumo, de acordo com as instruções de preparo que o fabricante deu e considerando todos os ingredientes adicionados, né? Então, eu vou considerar 100 gramas do meu produto pronto, de acordo com as instruções de preparo do fabricante, ou eu vou considerar 100 gramas da mistura que eu vendo, do produto tal qual exposto à venda. Então, eu pego lá 100 gramas da minha mistura para bolo, vejo quanto tem de açúcar adicionado, de gorduras saturadas, de sódio, e vejo se é necessário fazer essa rotulagem nutricional frontal ou não. Eis que nenhuma das duas coisas. Então tem mais essa. É mais essa informação que a gente vai precisar. Para avaliar a necessidade de rotulagem nutricional frontal na mistura para bolo e em todos os outros alimentos que precisam de preparo com a adição de ingredientes por parte do consumidor, a gente vai pegar 100 gramas do produto pronto para consumo, de acordo com as instruções de preparo do consumidor. Aí a gente vai desconsiderar todos os ingredientes que o consumidor vai adicionar. E aí a gente vai ver disso que restou, qual é ali a quantidade de açúcar adicionado, de gordura saturada e de sódio para fazer a rotulagem nutricional frontal. Então, é uma terceira informação. Não é nenhuma das duas informações que eu coloquei na minha tabela nutricional. Então, no fim, eu vou pegar a quantidade de mistura para bolo necessária para fazer 100 gramas de bolo. Por que não é isso que eu declaro na porção, gente? Não ia ser mais fácil para todo mundo? O consumidor, inclusive, ia conseguir conferir, porque essa informação o consumidor não vai conseguir conferir.
Porque, tipo, tá, é alto em açúcar adicionado. Mas quanto tem de açúcar adicionado? Eu sei que tem ali mais do que, acho que é 7,5, não lembro. Não, é 15, né? 15 para sólidos e 7,5 para líquido. Tá, eu sei que tem pelo menos 15 gramas de açúcares aqui por 100 gramas, mas por 100 gramas da mistura ou por 100 gramas do produto pronto? Não sei, porque não tem essa informação na tabela nutricional. O que você me diz disso, Mirella? Mirella trabalha com mistura para bolo. E aí ainda tem um pulo do gato aqui, gente. Porque o que acontece? Como para mistura para bolo, né? Voltando para o nosso exemplo. A minha mistura para bolo só vai ter a rotulagem nutricional frontal da mistura para bolo. Eu vou desconsiderar tudo que eu vou mandar o meu consumidor adicionar. Então, por que eu vou colocar açúcar na minha mistura para bolo e ter que, de repente, declarar uma informação nutricional frontal, se eu posso simplesmente tirar ele da minha receita e falar para o consumidor adicionar em casa? Então, no fim, o consumidor não vai estar deixando de consumir um produto que é alto em açúcar adicionado. A diferença é que esse açúcar não está sendo adicionado na indústria, ele está sendo adicionado em casa pelo consumidor, mas não porque ele quer, é porque faz parte da instrução de preparo do alimento. Então, gente, a gente vai precisar trabalhar com 3 informações. A gente vai ter na coluna de 100 gramas da tabela nutricional a composição nutricional do bolo pronto para consumo, no caso aqui do exemplo de mistura para bolo, né? Então, na coluna de 100 gramas da nova tabela nutricional, a gente vai ter a composição nutricional de 100 gramas de bolo pronto para o consumo, considerando a instrução de preparo fornecida pelo fabricante e considerando todos os ingredientes adicionados. Na parte da porção, a gente vai ter a quantidade de mistura para bolo necessária para preparar 60 gramas de bolo, que é a porção estabelecida para bolo. Então, é a quantidade de mistura para bolo necessária para fazer 60 gramas de bolo pronto de acordo com as instruções de preparo e considerando os ingredientes adicionados. E aí a gente vai ter uma terceira informação, que é a informação que a gente vai precisar para ver a necessidade de FOP ou não, que é a quantidade de mistura para bolo necessária para fazer 100 gramas de bolo, de acordo com as instruções de preparo, mas sem considerar os ingredientes adicionados. Então, em cada informação, a gente vai considerar uma coisa diferente. E elas não conversam entre si. Simples assim. Elas não conversam entre si. De novo, eu entendo o que precisa fazer. Eu entendo o que a gente vai ter que fazer em cada passo. Eu sei construir esta tabela nutricional. Eu sei construir essa informação nutricional. Mas na minha cabeça, as informações não fazem sentido. Elas não conversam entre si. Isso é só a minha opinião totalmente pessoal, tá, gente? De novo, eu entendo o que será necessário fazer. Eu entendo as informações. Eu saberia fazer esta tabela nutricional. Mas como consumidora, essas informações não fazem sentido para mim. Simples assim. Três cálculos, exatamente, Deca. Aline, cheguei há pouco, um pouco perdida. Sobre FOP. Se for bolo pronto de padaria que usa pré-mistura, como seria? Não, mas aí, bolo pronto de padaria, independente se usa pré-mistura ou não, você está... Gente, sempre olhe para o que você está comercializando. O que você está comercializando? Bolo. Morreu. Bolo pronto.
Você não vai ter problema nenhum com ele. Vai ser 100 gramas de bolo, a porção de bolo e FOP considerando 100 gramas de bolo. Não importa se você usou uma pré-mistura para fazer ou não, você está comercializando bolo. O problema é quando você está comercializando a pré-mistura para fazer o bolo. Porque, de novo, aqui a gente está falando de rotulagem de alimentos que precisam de preparo com a adição de outros ingredientes. É disso que a gente está falando. O seu bolo pronto não é um alimento que precisa de preparo, ele é um bolo pronto. Simples assim. A Mi falou, Tico e Teco brigam aqui. Af, tem que estudar muito, palhaçada demais, bingo, produtos mapa, preciso pedir alteração da rotulação. Não tem nada a ver com o assunto, né, Ariana? Mas vai ter na porção de 40 gramas o valor de açúcar adicionado e poderá ser uma base. Sim, Rita, poderá ser uma base. Mas, de novo, né, aqui no nosso exemplo, 40 gramas de mistura para bolo fazem 60 gramas. Então, assim, lógico, é uma base para cálculo. Inclusive, a gente faz uma regra de 3. Se em 40 gramas de mistura para bolo, que fazem 60 gramas... Se 40 gramas de mistura para bolo fazem 60 gramas, quantos gramas de mistura para bolo fazem 100? É uma regra de 3 básica. E aí, depois que a gente descobrir esse valor, a gente faz regra de 3 com todos os outros. Beleza. Mas o consumidor vai ficar fazendo regra de 3 para descobrir? Porque, aqui em 100 gramas do bolo, beleza, tá passando. Mas aqui na porção não tá passando os açúcares. E isso aqui não é nem de um nem do outro. Isso aqui é de uma terceira informação que o consumidor vai ficar ali patinando, fazendo regra de 3 no mercado, sendo que tudo isso está sendo feito para facilitar a vida do consumidor. E em muitos aspectos realmente facilita. Eu sempre falo aqui que eu gosto da nova rotulagem nutricional. Ela é perfeita? Não, óbvio que não, nada é. Mas, no geral, eu gosto dela, eu realmente acho que ela vai ajudar. Mas daí tem esses detalhes aí que a gente fica meio... Por quê? Né? Você olha e fala, por quê? Né? Que fizeram tão difícil. A Mari, não tinha pensado assim, Aline. A indústria pode burlar alguns ingredientes se quiser. Não é burlar. Não é burlar. Ela não tá burlando, ela tá seguindo a regra. É uma brecha. Pode ser feito. Ó, Senhor, salve os consumidores de bugar geral. Se a gente tá bugando, imagina o consumidor. Consumidor, quem se lembra deles? Lamentável, só pioram. Então, gente, não, eu acho que de verdade, assim, eu acho que de modo geral, as novas legislações ajudam muito o consumidor. Tem coisas que antes eram muito piores para os consumidores que agora vão ficar melhores. Mas essa parte específica dos alimentos que precisam de preparo com a adição de outros ingredientes ficou super confusa. Jaque perguntou, vai ser falado sobre isso no curso? Jaque, eu falei aqui no começo. A última aula ao vivo que a gente teve no Vida de Rotulagem foi exatamente sobre esse assunto. Aí eu continuei pensando nele e aí quis vir falar aqui no Rotulagem também. Então já tem essa aula lá, como uma aula ao vivo, então tá lá na parte de lives. E, gente, de novo, vai ter um módulo só sobre nova rotulagem nutricional no Vida de Rotulagem. Por que que ainda não tem? Porque não tem perguntas e respostas da Anvisa. Eu não vou fazer um módulo antes de ter perguntas e respostas da Anvisa. Porque eu tenho um monte de dúvida. Como que eu vou fazer um módulo para ensinar vocês se eu tenho um monte de dúvida que a Anvisa não me responde? Que só vai respondendo perguntas e respostas. Então, não dá. Mas assim, já tem, agora com essa última, já tem acho que 4 aulas ao vivo sobre nova rotulagem nutricional. E tem as 4 aulas da semana da nova rotulagem nutricional na íntegra, lá para os alunos do Vida de Rotulagem. Então já tem muito conteúdo sobre isso lá, muito. E a gente vai continuar falando lá, com certeza. Mas um módulo específico para nova rotulagem nutricional, só depois do perguntas e respostas. Porque eu não vou fazer um módulo que eu sei que assim que vocês ouvirem uma informação que eu vou dar, vocês vão ter uma dúvida... E eu não vou saber responder, porque eu não tenho a resposta. Então não dá, né?
Pai amado, não faz o menor sentido, disse Thaisa. A Lídia, eu me perco nessas informações toda hora. Essa live vai ficar gravada pra todo mundo. Ellen, eu não ia deixar ela gravada não, mas vou deixar aqui. Não saiu ainda, perguntas e respostas. Então, gente, e aí não acabou por aí ainda, tá? Porque ainda tem a parte... a nova rotulagem nutricional ela é dividida em 3 pilares, né? Eu falo muito isso na semana da nova rotulagem, inclusive, que eu acabei de citar, que está lá dentro do vídeo de rotulagem. Ela é baseada em 3 pilares. Tabela nutricional, alegação nutricional, que hoje são as INCs, né? Informação Nutricional Complementar, RDC 54, elas vão passar a ser chamadas de alegação nutricional, e rotulagem nutricional frontal. Então aqui a gente já viu como fica a parte da tabela nutricional e a parte da rotulagem nutricional frontal, também conhecida como FOP. E as alegações nutricionais, como elas ficam? Eu até deixei aberto aqui que não deu tempo de eu escrever, que eu vi que eu já estava atrasada. Então é no artigo 27 da RDC 429, tá escrito assim, ó. Os critérios de composição para a declaração das alegações nutricionais devem ser atendidos no alimento pronto para o consumo. Então, quando a gente for pensar em alegação nutricional da mistura para bolo, eu não vou poder pensar na mistura para bolo. Eu vou ter que pensar no bolo pronto, de acordo com as instruções de preparo indicadas pelo fabricante, considerando os seguintes critérios. Então, se eu for fazer uma alegação nutricional de baixo, muito baixo, zero ou reduzido, eu vou precisar considerar o bolo pronto com os ingredientes que o consumidor vai adicionar, tá? E se eu for fazer uma alegação nutricional de fonte, rico ou alto teor, ou aumentado, né? É reduzido ou aumentado, eu vou ter que considerar o bolo pronto sem os ingredientes que eu vou pedir para o consumidor colocar. Na realidade, hoje já é assim, tá? Só que hoje a declaração da informação nutricional é muito mais simples. Então, eu declaro a composição nutricional da minha mistura para bolo necessária para fazer 60 gramas de bolo, que é a porção. Beleza. Aí eu pego 60 gramas de bolo pronto, de acordo com as instruções de preparo, e vejo as informações nutricionais complementares que eu posso fazer. Se for para falar de baixo, eu considero os ingredientes. Se for para falar de alto, eu não considero os ingredientes adicionados. Essa é a regra que a gente tem hoje. Acabou. Com a nova rotulagem nutricional, essa é uma coisa a mais que a gente vai ter que pensar. Então, tem hora que eu vou considerar 100 gramas sem os ingredientes que adicionou. Outra hora eu vou considerar 100 gramas com os ingredientes que adicionou. Mais 2 regras, né? Pra gente pensar no meio desse bolo todo aí, literalmente, né? Com perdão do trocadilho, que não foi proposital. Mas é essa situação que a gente tem hoje, gente. Ninguém tem pena das pequenas indústrias onde um lote de filme impresso leva 2 anos para gastar. Pois é, Felipe, é por isso que já tem que ir começando a pensar na nova rotulagem nutricional agora. Compra o café de uma empresa que faz a torração do café, mas ele compra de um produtor, tá bom. Acho que só vou entender tudo isso quando começar a estudar mesmo. Emanuela já tem que estar, ó. Eu tinha que estar estudando isso aí. Chegamos em 999 VRs. Falta 1 pra gente ter 1000. Será que teremos boletos compensados amanhã? E passaremos desse marco de 1000 VRs, gente? Nossa, é muita gente. Que responsabilidade, Aline, que responsabilidade. 1000 pessoas para você cuidar e mimar, né? Porque vocês VRs são bem mimados. Mas, gente, era isso que eu queria falar. Achei que pudesse ter alguém aqui
É... A Qualifique Consultoria mandou uma pergunta absolutamente nada a ver com o assunto aqui, mas eu vou te responder, tá? Então, ela mandou assim, ó. Me ajuda, por favor. Animal alimentado com ração transgênica tem que declarar no rótulo da carne? Tem. Tem. Olha a legislação de transgênico. Tem sim. Letícia, você só me enrola. Letícia tem umas 5 turmas que ela tá pra entrar e não entra. Seu nome não tá aqui. Gente, aliás, olha que linda a minha parede. Eu tô colocando em verde o pessoal que renovou, que, gente, eu fico muito feliz de vocês estarem renovando o VR pra ficar mais um ano lá. Muito obrigada pela confiança. Então, em verde, tá todo mundo não. Mentira, não está todo mundo ainda. Tem vários papéis aqui ainda na minha mesa, ó. Tem vários verdinhos aqui ainda que eu não colei. Mas em amarelo, quem é VR10. Então estão todos na parede. Não sei se vai ficar ainda assim essa configuração, gente. Precisa esperar boletos compensarem, o pessoal atrasado aí, né? Fazer o pagamento, entrar na turma e aí a gente vê como vai ficar a disposição dos nomes nessa parede. Mas tá aí. Os renovados e os novatos. Os VRs 10 e os VRs que renovaram. Olha lá, a Fer renovou. A Ju falou que vai chorar. A Ayla também renovou. Emanuela. Francis tá aqui. Ana Paula renovou. A Ayla, meu trauma superado, que a Ayla não ganhou nominho quando entrou. Glau também renovou. Lara falou, quero entrar também. FOP é tema do meu TCC. Meu Senhor Jesus, Lara, por que não entrou na turma? As inscrições encerraram sexta-feira. Eu só não dei por finalizada a parede porque temos boletos ainda. Mas, ó, Gra também inscrita. Ah, Letícia, eu não tô enrolando não, o desejo é muito real. Vai chegar, a sua hora vai chegar, Letícia. A Rô falou, eu vou ficando velhinha aqui. É nada, Rô. Tá inteirona. Tá só começando. Ó, a Dai falou, achei meu nome VR10. Uhul. A Nath, vou renovar sempre, se puder. Poderá. Mas, gente, é isso. Inclusive, hoje comecei a pôr a mão na massa pra realmente regravar o módulo 3. Então, essa semana já começam as regravações do módulo. Vai ficar muito legal, gente. Eu vou provavelmente fazer uma aula no formato que eu quero que ela fique. Vou colocar lá pra vocês. Vou dar, tipo, um dia pra vocês assistirem essa aula e fazerem comentário. Olha como eu estou sendo legal. Eu vou regravar a aula e vou deixar ela lá para vocês fazerem comentários se vocês gostaram ou não do formato novo. Então vai ser tipo, fale agora ou cale-se para sempre. E aí eu vou fazer ao longo, acho que dessa semana e da próxima, o módulo 3 já tá inteirinho novo lá, já tá todo reescrito. Ficou muito legal. Muito mais informação, muito mais exemplo, informações de fora da legislação, exercícios, então vai ficar muito legal. E aí depois do módulo 3 vem o módulo de consultoria, que vai ser um módulo todo novo. Então, provavelmente esse mês também já entra o módulo bônus de consultoria. E aí eu vou refazendo todos os outros módulos até a gente ter um curso todo novo. Vai ficar demais, gente. Tô super animada, de verdade, tá? A Lid falou que vai mandar foto do coelho dela me assistindo. Gente, quando vocês falam que o filho assiste com vocês, eu entendo. Agora o coelho tá me assistindo? A Lara tá capotada aqui do meu lado. Capotadérrima, pensando, meu Deus, por que essa mulher não para de falar desse assunto? Ai, gente. Mas é isso, então. Tá bom, pessoal? Eu sei que é muita coisa pra gente assimilar. Parece tipo, nossa, não vamos dar conta, mas é aquilo. Estudar, praticar, entender as nuances, entender os detalhes, entender as brechas e ir estudando para a hora que chegar na hora de pôr em prática, isso já tá mais estruturado dentro da nossa cabeça, tá? A gente vai falar mais sobre isso aqui no Rotulagem, claro,
mas principalmente VRs, não se desesperem, a gente vai falar muito mais sobre isso. Tem uma aula sobre isso já lá disponível. E qualquer dúvida podem mandar no suporte, quem é do VR. Quem não é do VR, qualquer dúvida espera a caixinha de quarta-feira e manda lá. Tá bom, gente? Quem é do Plat, lembrando, temos encontro amanhã e quarta. E quinta-feira tem live aqui de novo de perguntas e respostas. Essa live aqui fica salva, tá bom, gente? Beijinho, tchau, tchau, boa noite, boa semana. Sejam bem-vindos, meus VRs 10 novos e pessoal que renovou, muito obrigada. Sejam bem-vindos para mais um ano de vida de rotulagem. E é isso, beijo, gente, tchau, tchau.